As mãos ágeis e cuidadosas revelam o talento com a costura. Entre linhas e agulhas, Zacari tece os novos rumos da sua história. Refugiado, ele veio para o Brasil há 3 anos. Saiu do Togo, na África, em busca de oportunidade, fugindo de uma ditadura que se mantém desde os anos 60. Mas Zacari teve que deixar para trás a família e os amigos. Eu deixei meu país por causa do falta de empregos. O Brasil é um país que está me dando oportunidade maior na vida. Depois de chegar ao Brasil, Zacari passou 1 ano em São Paulo, antes de vir morar em Salvador. Aqui, conseguiu realizar o sonho de trabalhar com o que ama, a moda. E é na pequena loja de confecções que ele vende as roupas que faz. Coloridas, as estampas africanas se destacam por todo lado. E o orgulho de terminar uma peça é tão grande quanto a esperança de um futuro melhor. Eu já sei que a futura meu vai ser bom. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas estão crescendo. Assim como Zacari, milhares de outros refugiados têm escolhido o Brasil para morar. Até novembro desse ano, o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, recebeu 31.505 solicitações de refúgio, número que já é 3 vezes maior do que em todo o ano passado. Segundo o órgão, as solicitações mais frequentes são de pessoas vindas da Venezuela, do Haiti e do Senegal. Em 6º lugar na lista aparece a Síria, país que sofre com uma guerra civil e com as disputas de território envolvendo grupos extremistas. Anas veio de lá. Ele chegou ao Brasil em outubro e, por ser recém-chegado, ainda não domina o português. Pergunto se ele tem se sentido acolhido por Salvador e pelas pessoas que vivem aqui. Sim, é claro, ele responde. Porque além de eu ter amigos brasileiros morando aqui, a cidade é muito boa, as pessoas são adoráveis, completa. Pergunto também se ele tem enfrentado alguma dificuldade desde que chegou. Ele confirma. Tenho tido dificuldade para conseguir um emprego. Eu ainda não falo bem o português, e isso é muito importante para conseguir trabalhar, diz ele. A Rafaela é professora de Relações Internacionais de uma faculdade daqui de Salvador. E foi por causa de pessoas como Anas que ela decidiu tomar uma atitude. Criou um curso gratuito de português para pessoas nessa condição. A maior dificuldade que pessoas migrantes e refugiadas encontram no processo de integração local está atrelado ao idioma e à cultura. Então a gente mesclou esses 2 aspectos nesse curso de português. Rafaela explica que, além das aulas, o projeto passou a cumprir um papel social ainda mais amplo. O projeto acabou absorvendo novas funções, então hoje a gente já fez solicitação de refúgio, a gente já fez acompanha eles para tirar a carteira o CPF, tirar a carteira de trabalho, cadastrar nos programas do governo. Ao todo, são 15 alunos frequentando as aulas, entre refugiados e imigrantes. Eles se dividem em 2 salas. Nessa, estão os mais avançados com o português. Aqui, eles aprendem a se familiarizar com o nosso idioma, se tornam mais próximos dele. Quem ensina são os próprios alunos da faculdade, que voluntariamente se oferecem para dar as aulas. É muito gratificante, né? A gente sabe que está fazendo a diferença na vida de uma pessoa, sendo que para a gente não é quase nada. A gente chega aqui e passar algumas horas dando aula para eles, enquanto eles estão ali aprendendo, a gente sente que a gente está realmente ajudando, fazendo a diferença na vida deles. O Luiz é aluno do curso. Veio da Venezuela, fugindo da escassez de alimentos e da crise política que atinge o país. Lá, ele era designer gráfico. Aqui, desde que chegou há 2 meses, tem conseguido se manter graças à venda do Ponte Crema, uma espécie de licor venezuelano à base de creme. Como não tem uma loja fixa, o Luiz aproveita para vender o licor em feiras itinerantes, espalhadas pela cidade. Luiz lembra de cada detalhe dos dias em que cruzou a fronteira. Foi uma travessia bastante larga. Foi uma travessia muito longa, ele diz. Durou aproximadamente 4 dias. Primeiro, saímos de Caracas, a capital do país. Depois, atravessamos a fronteira com o Brasil, que passa pela Amazônia. Logo que cruzamos a fronteira, fomos para Boa Vista e de lá para Manaus. Por fim, pegamos um voo que nos trouxe a Salvador. Termina. Por telefone, a diretora da ONG Human Rights Watch no Brasil, Maria Laura Canineu, diz não haver dúvidas de que o mundo vive a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. A gente está vivendo uma crise migratória das mais graves da história, né, da humanidade. O número de refugiados é maior de 20 milhões de pessoas, é o mais alto de todos os tempos da história da Acnur.
E há uma dificuldade muito grande da comunidade internacional de achar soluções para essa crise. Em novembro, o presidente Michel Temer publicou um decreto que regulamenta a Lei de Imigração no Brasil. A nova lei é vista como progressista e busca dar mais direitos aos estrangeiros, refugiados ou não. Mas é justamente o decreto presidencial que vem causando apreensão entre os especialistas. Maria Laura Canineu expressa preocupação com a possibilidade de prisão preventiva como forma de garantir a deportação do estrangeiro. Essa previsão é bastante complexa e muito preocupante para a gente, porque o direito internacional prevê que os Estados só podem usar a prisão no contexto de imigração em situações em que as circunstâncias realmente exigem. Então esse é um assunto que a gente ficou bastante preocupado. Para esse advogado, especialista em direito internacional, a preocupação com o decreto tem razão de ser. Existe um motivo para essa preocupação? Existe. Eu acho que, em relação à forma como o decreto se concebeu, ele cria uma situação que a legislação não chegou a criar, e esse é um dos pontos que pode ser atacado como sendo ilegal, né, no decreto, que seria a possibilidade de detenção do refugiado para fins de averiguação da sua situação, da legalidade da sua situação. Me parece que é uma medida drástica demais e que não corresponde, como eu disse, ao espírito da legislação. A promotora Márcia Teixeira, do Ministério Público da Bahia, coordena o Centro Operacional de Defesa dos Direitos Humanos. Para ela, a sociedade e as instituições precisam mudar a maneira de enxergar o refugiado. Nós precisamos ter um olhar muito mais dos direitos humanos do que da segurança pública. A ideia que nós temos agora é fazer uma roda de conversa com esses refugiados e elaborarmos uma cartilha, um folder de orientação com as informações mais básicas. E a ideia é que façamos isso em inglês e espanhol para ficar mais fácil e que essas pessoas elas tenham, na verdade, o conhecimento e os endereços certos para cada coisa que elas precisem.